Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos inaugurando aqui mais um meio de comunicação para chegar até as famílias. Aquelas famílias que já nos acompanham no Momento da Família, agora ganham um canal de comunicação direto através do nosso Pode Falar Família. E a minha convidada especialíssima é a Sumaia. Olá. Psicóloga. Gente, pensa numa pessoa especial. Quando alguém me pede uma indicação, a Sumaia é sempre a minha indicada, porque eu sei do trabalho e competência dessa psicóloga que atende adultos, família, adolescentes, dentro da perspectiva comportamental, Exatamente. cognitiva comportamental. Vou deixar que ela conte um pouquinho mais sobre ela, mas ela também é responsável técnica da Multiser, um centro de gestão da emoção, de cuidados com a saúde emocional e mental, cujo precursor é o Dr. Augusto Cury. Então, um prazer imenso tê-la aqui. Prazer Pra é gente meu. estar inaugurando Pode Falar Família, esse canal que vai levar informações, dicas para as famílias. E a gente sabe por que nós escolhemos o setembro, porque a gente sabe quão importante é falarmos da prevenção ao suicídio. Sim, sem dúvida. É um prazer estar aqui com você, com todos vocês. Fico muito honrada pelo convite e sempre por todo o carinho que você tem comigo e pelo meu trabalho. Acho que você já me resumiu, eu sou psicóloga clínica há quase 40 anos, gosto muito do que eu faço. A minha abordagem é cognitivo-comportamental e atendo adolescente, adulto, família, casal e sou lá responsável técnica pelo Multiser, que é o primeiro centro de gestão da emoção dentro de um shopping no mundo. E quando a gente fala sobre um centro de gestão da emoção dentro de um shopping, a gente quer justamente quebrar esse paradigma, né, da saúde mental, do cuidado com a saúde mental. Então, eu posso ir ao shopping passear, fazer minhas compras, me divertir e também cuidar de mim. Então, acho que isso é muito importante. Que maravilha. A gente sabe que o lazer é importante para a saúde mental, Sem que é o dúvida. momento onde você vai ali mudar, virar sua chave. Então, por que não avançar um pouquinho Sim, mais? cuidar né? de você, Cuidar de da você, sua emoção. naquele ambiente maravilhoso, tão bem pensado e planejado, Sim, não é mesmo, sim, Sumaia? é muito bom. Dentro dessa campanha, como você vê a campanha do Setembro Amarelo? Essa é uma campanha muito importante. Ela foi idealizada em 2015 por um grupo de psiquiatras e médicos que justamente veio para trazer essa discussão de uma maneira muito tranquila, transparente e aberta sobre a prevenção do suicídio. Quando a gente fala de uma campanha com essa magnitude, o que a gente quer traduzir para as pessoas? Que podemos sim falar em relação ao suicídio de uma maneira aberta e sem preconceito. Quando se fala em suicídio, existem alguns mitos, né? Vários mitos em relação a isso, mas eu cito dois principais que eu acho que a campanha veio justamente tirar esse estigma. O primeiro deles é que, normalmente, as pessoas falam assim, Andréia, quem fala que quer se suicidar não vai fazer isso, está só querendo chamar atenção. E isso é um baita preconceito, porque essa pessoa, nesse momento, está com uma dor tão grande e, de fato, ela está querendo comunicar alguma coisa. Então, a gente ter uma escuta acolhedora e empática para essa fala é de suma importância. Então, não, precisamos quebrar esse mito de que, tá falando, só quer chamar atenção, não vai fazer. Não é bem assim. O outro mito que eu gosto de citar muito é que, normalmente, as pessoas falam, mas falar não vai, de repente, estimular algo. exatamente aquela pessoa que tem uma ideação e que está... Discutir, Andréia, e o público é diferente de divulgar. Há hoje em dia até um respeito da própria imprensa que não divulga mais quando acontece, porque a divulgação, muitas vezes, ela não vai por um caminho muito legal. Mas discutir sim e sempre, falar sobre é muito importante. Então, esses dois mitos eu sempre gosto de citar, e não só em relação ao suicídio, tá? E a gente pode até ampliar para a saúde mental em geral. É importante que a gente comunique quando estamos sofrendo emocionalmente. É importante expressar. Sim. Então, quando a família percebe e sente esse adolescente, esse jovem, a gente sabe que hoje não tem idade para isso Não e mesmo. nem sexo. A gente sabe que tá, assim, uma situação, nós estamos vivendo alarmante, assustadora. Uhum. Quando a família percebe um sinal,
Qual é o primeiro passo? Primeiro ela tem que dar um passo. Sim, o primeiro passo é olhar para isso, é ouvir. Muitas vezes a família tentando ajudar, a gente, claro, às vezes erra, mas sempre tentando ajudar, tem uma negação para isso. Não, imagina, não é nada. O que é isso? Ah, tá querendo chamar atenção. Ah, tá numa fase meio assim ou assado. E não, no primeiro momento é acolher esse sentimento de angústia, essa dor que a pessoa traz. É olhar para isso e de uma maneira muito empática, muito acolhedora, eu gosto dessa palavra, ouvir essa pessoa. E aí, imediatamente, pedir ajuda, né? Levar essa pessoa, no caso de ser um adulto, quando é adolescente ou mesmo criança, a gente pode intervir como pai e mãe. Para um adulto, tentar estimular essa pessoa, chamar a atenção dessa pessoa, o quanto é importante ela pedir ajuda, tá? Então, primeira coisa, não subestimar esse sentimento. Acolher, né? Exatamente, Andréia, porque quando a gente fala, por exemplo, de depressão, eu ainda escuto hoje, em 2024, é preguiça. Não tem vontade de sair da cama, vai ali lavar uma loucinha, vai ali fazer alguma coisa. E não é uma doença, né? Então... Sumaia, falando agora em depressão, tem um início? A depressão, ela começa de uma forma? Eu acho que é legal a gente trazer isso, para realmente quebrar esse paradigma. É uma preguiça. Uhum. Como é que começa um estado depressivo e como é que a família tem que olhar para isso? Tá. Claro que quando a gente fala em psicologia e em emoção, as pessoas elas são muito individuais, né? Assim, então, para cada pessoa é de uma maneira específica. Mas, de uma forma geral, há alguns sinais importantes que a gente pode perceber e olhar para eles. Então, mudança de comportamento. De repente, a pessoa começa a ter um comportamento mais agressivo ou mais isolado, ou perde o apetite, ou começa a dormir mal, mudou aquele comportamento mais ou menos que eu conhecia ali daquela pessoa. A pessoa também pode começar a trazer falas um pouco mais tristes, sobre morte, sobre medo, sobre angústia. A pessoa não quer sair de casa, ela tinha prazer, por exemplo, ir à academia, ou ir sair com uma amiga, ou ir para a escola, ou mesmo para o trabalho, não quer mais. Começa a ter sempre uma desculpa para ficar em casa, para não sair, agressividade. Então, assim, a gente vai percebendo nessa pessoa uma mudança de comportamento e padrão também emocional e do dia a dia, até em relação à alimentação, para de comer ou começa a comer muito. Então, são sinais que a gente precisa olhar com certo cuidado. E aí você me pergunta o que fazer? Imediatamente procurar ajuda, acolher, né? Entender que isso é, de fato, né, uma doença e procurar ajuda especializada, né? Agora, muitas vezes, o próprio doente, vamos dizer assim, ele rejeita essa ajuda. E como é que você vai ajudar, seja um familiar, seja um filho, seja um esposo ou esposa, uma pessoa que não aceita ajuda naquele momento? Em primeiro lugar, a gente precisa entender por que não aceita ajuda, né? A gente, Andréia, como sociedade, muitas vezes construiu uma imagem, né, em relação à terapia Sim. E às questões emocionais muito ruim, com muito preconceito novamente, né? Então, se eu preciso de ajuda, eu sou louco. Se eu tenho que tomar um remédio, eu vou ficar viciado. Eu sou fraco. Então, num primeiro momento, ainda há um estigma muito grande. Essa pessoa tem vergonha, tem medo, não aceita. Então, acho que a gente, como família e como sociedade, aí eu acho que todos nós somos responsáveis, a gente precisa quebrar esse estigma imediatamente. Olha, ajuda é muito bem-vinda. É tão importante a gente reconhecer as nossas vulnerabilidades. Aliás, as pessoas mais fortes que eu conheço são as que encaram as suas vulnerabilidades, porque não somos perfeitos o tempo todo, não temos que ser perfeito o tempo todo. Então, acho que ter esse olhar de tranquilidade para esse momento de pedir ajuda, porque assim, ó, se você tem pressão alta, você vai tomar remédio. Se você não tomar remédio, você vai infartar. Sim. Como diz o doutor Augusto Cury, se você tem um carro, você cuida dele. Você ama seu carro, você lava seu carro, você abastece seu carro. E com a sua saúde mental? Por que não cuidar e não olhar também com apreço e com carinho, né? Então, acho que esse tipo de preconceito tem que ser quebrado. Sumaia, então a depressão é um excesso de emoções negativas. Exatamente, é um excesso de emoções negativas. E você me fez uma pergunta, perdão, eu não te respondi. Há um início. Há vários fatores desencadeantes e uma Tem coisa... um gatilho. Sim,
vários, né, na verdade. E o que eu gosto sempre de falar sobre saúde mental e sobre transtornos mentais, sobre as emoções quando elas não estão bem, isso inclusive dentro da própria questão do suicídio, porque muitas vezes os familiares se culpam muito quando infelizmente acontece, é que nunca é uma causa só. Então, eu não sou culpado pelo que a pessoa fez. Será que eu deixei de prestar atenção? A causa psíquica das questões emocionais é sempre multifatorial. Isso é uma coisa muito importante da gente sempre trazer e esclarecer, porque assim, nunca é uma coisa só, André. Pode ser um Uma evento somatória, né? traumático? Pode ser uma questão genética? Pode ser uma questão social também, ambiental também, cultural também, religiosa também, então tudo junto. E não é porque eu tive um evento traumático que eu vou desencadear uma depressão. Pode ser que não, pode ser que sim, então tudo é muito relativo, mas a gente não pode esquecer que é multifatorial, e aí não tem culpa de ninguém, né? No caso, a família pode também recorrer à terapia. Sem dúvida. Para ter ferramentas para lidar com a pessoa depressiva até que ela desperte e procure ajuda. Sim. Ela vai levando elementos ali para que a pessoa... Porque é difícil até pensar. No momento que você está depressiva, as emoções tomam conta, as negativas, de uma forma tão grande que a pessoa foge à parte racional. Claro. E aí você está ali vivendo... sem viver, na verdade. Sim, é avassalador isso que você fala. E assim, a família precisa estar junto durante esse tratamento. Eu sempre falo, quando adoece uma pessoa da família emocionalmente, a família vem junto. Sim. Porque fica muito comprometida. É muito duro você ver um ente querido deprimido, com uma depressão maior, sem vontade de nada, com ideação suicida, não querendo sair da cama, perdendo a oportunidade, tantas oportunidades de viver. Então, a família vai junto e é imprescindível que a família também busque ajuda, principalmente se falando da depressão, para quebrar um pouco também esses estigmas, né, de que achar que a pessoa não tem vontade. Ai, mas Sumaya, ela não quer levantar da cama, mas Sumaya, eu comprei não sei o quê, mas olha, eu fiz isso, ela não... Não é, de fato, é uma doença instalada. Então, a família precisa estar sempre muito esclarecida. E eu acho que quando a gente cuida da nossa saúde mental, a gente cuida da saúde mental de todos. Se eu estou bem emocionalmente, eu vou te impactar de uma maneira melhor. Se você está bem, vice-versa. Então, a gente, de novo, enquanto sociedade, entender que cuidar do nosso mental é cuidar de todo mundo. Sim, e nesse aspecto, o psiquiatra, o acompanhamento com o psiquiatra, num caso de depressão profunda, vamos dizer, um indicativo ao suicídio, é importante a terapeuta trabalhar com a família e juntamente com o psiquiatra. Sem dúvida nenhuma. Em se falando de depressão maior, uma ansiedade muito exagerada, alguns transtornos de bipolaridade ou esquizofrenia, a ajuda medicamentosa é imprescindível. E aí tem outro preconceito, né? Doutora, Sumaya, eu tenho que tomar remédio, mas eu tenho medo, eu nunca tomei, eu vou viciar, vou ficar dependente. E não é nada disso. A farmacologia, ela vem hoje para nos ajudar, né, como mais uma ferramenta de tratamento. Então, quando o psicólogo sinaliza que seria interessante você procurar um psiquiatra, é justamente para te estabilizar, para que o remédio venha para te colocar no eixo, para que você possa... Você falou uma coisa interessante agora há pouco. Quando eu estou vivendo a depressão, eu nem escuto. Nem eu mesmo consigo me acionar meus sentimentos. O remédio te traz isso. Ele te estabiliza um pouquinho para que você possa acionar os seus sentimentos e aí usar a terapia de fato como ela merece ser usada. Então é um trabalho conjunto, maravilhoso, que surte efeito e depois a gente faz o desmame, você não fica viciado, né? Então é tudo questão de bons profissionais, um trabalho, né, feito de uma maneira bacana. Então, é bom trazer isso porque existe um preconceito também em relação a procurar uma ajuda psiquiátrica. Muito. Então, se existe um preconceito de procurar uma terapia, ainda ele é maior quando se fala em psiquiatria. Sim. E eu penso que nessa situação é um conjunto. É a família, a psicólogo e o psiquiatra. Exatamente. E a sociedade, né? E a sociedade. E todos nós falando exaustivamente sobre isso. Eu brinco, né? Eu sou formada há quase 40 anos e eu falo que no começo eu capinava mato, porque assim, falava em psicóloga, as pessoas saíam correndo, tinham medo. Pelo amor de Deus. Não tô ficando louca, não. Mas, não André, era muito difícil, assim. Mesmo no meio médico, eu fiz estágio em hospital durante anos, os médicos torciam o nariz.
Chegaram as que não vão ajudar em nada, chegaram as que vão falar conversa fiada. Foi difícil. E hoje eu fico tão orgulhosa de ver a gente falando tanto sobre saúde mental. Aliás, nunca se falou tanto. E acho imprescindível, acho maravilhoso um programa aqui como o seu, da gente sentar e conversar abertamente. Vamos lá, vamos tirar as dúvidas, né? Levar informação, na Sim, verdade, sim. e quebrar paradigmas, é o que a gente precisa. E a gente só quebra preconceito com informação. Com informação, Não tem outro conhecimento. caminho. E a gente que está nesse meio, né? Não sou terapeuta, mas sou treinadora comportamental. E a gente vê a transformação acontecer. Sim, e é maravilhoso. É maravilhoso, a pessoa floresce. Então, ela vai procurar por causa de um problema e ela sai com florescimento. Ela vai descobrir as suas potencialidades, os seus talentos. Então, na terapia, assim como numa sala de treinamento, em diferentes situações, existe ali um momento de despertar. Então, é muito importante. Claro. E as famílias precisam saber disso. As pessoas têm que falar mais disso. Tem que estar nas rodas de conversa. A gente não pode jogar a conversa fora. Hoje, a gente tem que usar os momentos de rodas de conversa para trocar ideias, debater assuntos importantes. E é essa a nossa proposta aqui. E cada vez mais conversar, né? Você é uma craque sobre a gestão da emoção. Você sabe o quanto é importante a gente conversar. Hoje em dia, às vezes um pai chega para mim e fala, meu filho não fala comigo, não fala com ninguém. Eu falo, não, ele não fala com você. Você vai lá no quarto dele, ele está no computador falando com o mundo, e você nem sabe que mundo é esse. Então, a gente precisa puxar essas conversas, esse olho no olho, trazer para as nossas famílias o ser interessante conversar. Porque em algum momento, André, a gente foi perdendo isso. Os adolescentes, principalmente, eles não gostam mais de conversar. Mas eu acho que é o avanço do WhatsApp, sim, das redes sociais. Claro que sim. E aí eles se fecharam para o mundo que eu digo familiar, convivência e mergulharam. E aí estão lá num outro universo ainda muito desconhecido. Recebendo a gente nem sabe o quê de informação. Nem sabe o quê, exatamente. Então, assim, é claro que a internet, as redes sociais, eu que venho lá da época do dinossauro, é maravilhoso. Mas tem a questão que temos que tomar cuidado. Então, temos que, de alguma maneira, resgatar os nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos desse universo. Não é que não possa. Você falar isso para o adolescente, ele vai embora do consultório. Não, calma. Vamos alinhar. Pode um pouquinho esse, mas pode um pouquinho aquele. E aí a gente, enquanto família, temos que nos tornar interessantes, né? E aí conquistar esse adolescente, por exemplo. O Dr. Augusto, ele tem a frase, né? Eu não procuro seguidores, mas sim pensadores. Exatamente. Se a gente for pensar isso a nível família, né? Eu preciso educar os meus filhos para que eles sejam pensadores. E como é que eu formo um pensador? Ensinando que ele tem que fazer a autocrítica, a mesa redonda do eu. O DCD maravilhoso. O DCD, duvidar, criticar e determinar. Fazer novas ações, ter novas atitudes. Então, eu acho isso imprescindível. Só que a família também está mergulhada no mundo online. E não é só os adolescentes e a juventude. Sim. Então, como é que a gente leva esse despertar dentro do mês de setembro, que é preciso voltar às relações? Eu acho que sempre a gente, primeiro, para ajudar alguém, a gente precisa olhar para a gente. Então, a gente precisa saber qual é o nosso quinhão, qual é a nossa responsabilidade. E aí é maravilhoso quando você fala, bom, não adianta eu querer que meu filho não fique ali, se eu ali. Então, a gente precisa olhar para isso, prestar atenção e determinar novos padrões de comportamento, né? O tal do duvidar, criticar e determinar. Então, eu preciso ter esse exercício com meu filho, dele ser um pensador, mas eu também preciso estar ali com ele, alinhando tudo isso. Então, a criança, por exemplo, ela aprende muito mais pelo modelo do que pela fala. Se você fala para ela, você precisa responder o que a professora te pergunta em classe. Ela vê você não cumprimentando o porteiro do prédio, ela vai não falar com a professora. Então, o modelo é muito importante. Então, nós somos os primeiros modelos dentro do aspecto familiar de nossos filhos. Então, a gente precisa olhar muito para isso. As redes sociais, por exemplo, elas têm, claro que o lado bom, mas hoje em dia elas são responsáveis por muitas questões relacionadas à ansiedade, à depressão, a eu não me aceitar como eu sou. É claro, eu vou no Instagram, eu só vejo gente bonita, eu só vejo gente na praia, eu só vejo gente passando as férias na Europa, eu estou aqui trabalhando que nem uma louca. Então, eu preciso olhar para isso de uma maneira mais pensante. E aí, Curi, você, a questão da gestão da emoção, vamos ensinar as pessoas a pensarem. Porque se eu sei quem eu sou, como Augusto fala, eu não compro o que não me pertence. Isso aí. Eu sei quem eu sou, você sabe quem você é. Se alguém falar algo contrário, você vai olhar e falar, não é comigo.
sigo aqui minha vida. Sim. Isso é muito importante. E a gente percebe que as famílias estão adoecendo, Sim. né? Esses dias nós fomos em um restaurante e aí eu fiquei olhando a família que estava na mesa da frente, o pai em um celular, a mãe em outro celular e as crianças totalmente ali fora do contexto, sabe? Iam no parquinho, voltavam, e aqueles pais não saíam. Aí eu fiquei pensando, gente, mas para que vir no restaurante, então? Se eles não estão vivendo esse momento, não estão apreciando, não sabem nem o que estão bebendo e o que estão comendo, estão mergulhados. Sim. Então, a gente percebe que as famílias estão adoecendo. Isso é um sinal. Então, é preciso levar esse despertar. Por quê? Pai e mãe desconectado dos filhos vai gerar, os filhos vão chamar atenção de alguma forma. Daqui a pouco uma vai desenvolver uma depressão, a outra uma síndrome do pânico, porque eles estão fora do contexto. Aí falando de sistema familiar, que padrão é esse que nós estamos instituindo dentro das nossas famílias? Então a gente precisa olhar urgentemente para isso, porque acaba sendo um reflexo, você tem toda a razão. É triste quando você está num restaurante e olha para a mesa ali, as pessoas saíram de casa, estão gastando dinheiro, estão ali no lugar e não estão usufruir do belo, usufruir do momento bom, ter a capacidade de parar e olhar para uma coisa bonita. A gente precisa resgatar isso. Ouvir uma boa música, tá no contexto, no ambiente, né? Maravilhoso. Como é que a gente pode, agora, voltando um pouquinho no Setembro Amarelo, trabalhar a prevenção? Vamos falar agora de prevenção. Como é que a gente pode trabalhar a prevenção? 90% dos casos de suicídio seriam resolvidos com prevenção. Nós estamos falando de 800 mil casos por ano no mundo de suicídio e 90% com prevenção a gente conseguiria atuar. Tudo isso que a gente está falando até agora se trata de prevenção, né? Olhar para minha família, cuidar da pessoa que está do meu lado, como sociedade me responsabilizar, ter uma sociedade ou procurar uma sociedade menos competitiva, menos agressiva. Hoje em dia as pessoas querem resultados para ontem, somos bombardeados por informações o tempo todo, então todos deveriam olhar para isso. Eu sei que é difícil a gente abrir mão de certos confortos, por exemplo, que a internet traz ou que o celular à nossa mão, mas como sociedade a gente precisa ser crítico a isso. Eu não estou dizendo que temos que parar de usar, mas eu acho que temos que ter um pouco esse olhar mais crítico. Como família, estar junto, olhar para o seu filho, olhar para o seu parceiro, sua parceira, olhar para o seu vizinho. Muitas pessoas moram em lugares e não sabem quem está na porta do lado. Então, acho que tudo isso se trata de prevenção. Se a gente percebe alguns daqueles sinais que eu falei agora há pouco, sugerir que essa pessoa procure ajuda, num primeiro momento, acolhê-la, conversar com ela sem preconceito. Nós temos canais importantes como o CVV 188, que é um serviço gratuito e maravilhoso. Temos por e-mail e por chat também, então você pode pedir ajuda no primeiro momento nesses canais. Temos as unidades básicas de saúde, temos os CAPs, temos as faculdades, alguns ambulatórios que trabalham com saúde mental. Então, assim, tem sempre a possibilidade de uma primeira procura, claro, e bons profissionais, psicólogos, psiquiatras, né? Deixar a criança ser criança. Você que está no consultório, que recebe adolescentes, hoje perdeu-se a infância, né? Várias etapas da infância foram tolhidas. Então, isso também seria uma prevenção? Deixar a criança voltar a ser criança? Sem dúvida, né? O brincar, o lúdico. Hoje a gente já sabe, ainda bem, que tela até os 4 anos não é recomendado em hipótese alguma. A partir dessa idade, muito pouco, e só após os 14 ou 15 que você pode começar a ter um acesso ao celular de uma maneira um pouco mais... Mas é claro que é difícil, eu estou falando do que seria o ideal. Mas, assim, dá trabalho, né, André? Você sabe que dá trabalho você ir no restaurante, em vez de você dar o tablet para o seu filho, tentar, de alguma maneira, chamar ele a atenção. Antigamente, a gente tinha outras estratégias. A gente pegava uns desenhinhos. Sim. Quando ia numa pizzaria, quando os meus filhos eram pequenos, hoje já são moços, né? Tinha as lindos, por sinal, lindos, os filhos dela são lindos. Tinha as massinhas para que eles ficassem ali fazendo os bonequinhos. Exatamente. Então, era diferente. Eles tinham o direito de ser criança. E eu me preocupo com isso. Logo vou ter netos, né? Vou ser vó. Eu quero muito. Eles estão ainda numa fase que não querem, mas eu penso, meu Deus, as crianças não têm mais
aquele frescor da infância. Sim, Né? isso Tão tá se perdida perdendo, no meio claro. dos adultos. E outra coisa, excesso de atividades. Porque como a gente trabalha muito, aí hoje você põe no balé, na natação, na escola integral, aí chega em casa, dá o celular. Então, é olhar para essa criança e reconhecer aquela fase que ela está vivendo e permitir que ela seja criança. Claro, sem dúvida nenhuma, resgatar essa coisa da infância. Isso é importantíssimo, porque é a criança de hoje, né, que vai estar lá na frente conduzindo tudo, vai ser o adulto de amanhã. Então, Sim. a melhor hora de fazer isso é no processo de educação, nos primeiros anos, nos primeiros meses. Então, o brincar de uma maneira lúdica. A gente, como família, também pôr um pouquinho o pé no freio, porque você falou, a gente trabalha muito, a gente está sempre... E aí a gente terceiriza um pouco, aí vai para a natação, da natação vai para o balé, do balé vai para o inglês, para o mandarim, para o método não sei o quê. Não podemos, né? Temos que... Todos nós precisamos desacelerar se quisermos ter pessoas mais saudáveis no futuro. Emocionalmente e mentalmente. Sim. E me preocupa muito também com esse índice hoje, né? É baixo índice de suportar frustrações. Hoje o adolescente não suporta, como você falou, existe uma comparação muito gigante nas redes sociais. Essa nova geração que está entrando no mundo corporativo, eles são imediatistas, né? Ali eles não se colocam como a gente deve ser, um profissional. Eu sei que eles têm ideias inovadoras, eles são, assim, gritantemente mais criativos, só que eles entram nessa situação de frustração e logo se abatem, perde a energia, perde o foco e a produtividade. Sim. Então, como hoje nós, adultos, podemos ajudar essa juventude a se preparar para um mundo onde ele vai ser testado, onde ele vai perder e ele vai ter que saber lidar com aquelas frustrações. Sim. Eu acho que a gente também precisa olhar para a gente como pai e mãe, né? Em consultório, eu percebo muitas vezes pais que são verdadeiros reféns dos filhos. Eles têm medo de falar não. E aí eu falo, mas onde é que está o limite nessa casa? Não, mas ó, Sumaia, se eu falar, ela tem um ataque, um chilique, ela quebra, ela não... Não, então a gente também precisa olhar para essa educação que estamos... dando para os nossos filhos, porque eu acho que em algum momento a gente, como pai e mãe, também trouxe um pouco a culpa. Porque também entramos nessa sociedade tão competitiva e urgente, e aí nos vimos ali preocupadas com o trabalho e com o resultado, e também esquecemos um pouco do aspecto da educação. Então, acho que, de novo, a gente precisa olhar para a gente para entender como estamos criando nossos filhos. E a gente, muitas vezes, não tem... o preparo de ver nossos filhos passarem por frustrações. A gente, às vezes, não consegue falar não. E a gente precisa exercitar também o nosso não. O limite com carinho, a comunicação afetiva. A gente não precisa falar um não. A gente fala um não bonitinho. Mas a gente fala um não, claro que sim, porque na primeira frustração, Andréia, eles espanam. E aí eles têm crise de ansiedade, sim, eles têm depressão, transtornos alimentares importantíssimos. Porque é isso, mas eu também acho que a gente precisa olhar também para a gente como pai e mãe, porque em algum momento a gente virou refém desses filhos. Né? Ensinar a ser pensadores, né? Sim. Não se comparar tanto. Hoje existem promessas nas redes sociais que você vai ficar rico, que você vai ser um sucesso, e não é isso. Né? Você ter prosperidade é a construção de toda uma jornada, processos, até você chegar à prosperidade. Nossa, você usou a palavra mágica, processo. Processo. Não pode pular o processo. Não pode pular o processo. E tem que confiar no processo, porque se você entrega o seu melhor todos os dias, claro que você vai receber no futuro o melhor, né? Então não é de uma hora para outra. Não é mágico. Não é mágico. Então eu acho que é isso, esse despertar. Claro que você pode ser inspirada nas redes sociais por um player por outro, mas não pegar aquele modelo, colocar na própria vida e achar que amanhã você tá rico, amanhã você tá fazendo sucesso. Não é isso, é processo, é jornada, é entrega. Para cada um é de uma maneira, precisamos entender qual é o nosso processo, entender, tomar as rédeas da nossa história nas nossas mãos e, assim, muitas vezes usar a comparação como um impulso, mas não como eu quero ser aquela pessoa. Olha lá, mas Sumaia, ela ficou rica em um mês. Bom, não sei. Estamos falando de você aqui, da sua história, né? Então, isso é muito importante, Andréia. Como recado final do nosso Pode Falar Família do mês de setembro, quais são dicas para essas famílias que estão nos acompanhando? Inclusive, você pode colocar os seus comentários, a gente vai responder um a um as suas dúvidas.
que você deixa para essa família, para que a gente possa juntos construirmos um futuro com um índice zero de suicídio, prezando os nossos filhos, fazendo com que eles pensem que eles são insubstituíveis, Sim. que eles são importantes. Quais são as suas dicas? Eu acho que, em primeiro lugar, né, a gente falou bastante disso aqui hoje, é acolhimento. Vamos sempre olhar um para os outros, né? Enquanto família, enquanto sociedade, enquanto amigos. Você que está passando por um sofrimento, eu entendo o tamanho da sua dor. E, de novo, né, a pessoa que pensa, tem uma ideação suicida, não quer acabar com a própria vida, quer acabar com essa dor. E tem sim solução para essa dor que você está achando que é insuportável, que é incurável, né? Procure ajuda, você não está sozinho, nem você, enquanto tem essa sensação de sofrimento, nem você, família, vocês não estão sozinhos. Procurem ajuda, falem sobre os seus sentimentos e procurem se acolher, né? Tem saída sim, tem saída. O mais importante é lembrar que existem pessoas dispostas a ajudar. Sempre, claro que sim. Que vai entender a dor. Exatamente. Porque existe uma vergonha. Ai, não posso falar, não posso expor a situação que eu tô vivendo em casa. Uhum. E aí eu acho que é onde a pessoa tá ali Sim. negligenciando, né? E pode ser tarde demais. A maior dica é falar sim é a melhor saída. Sempre falar sim é a melhor saída. Sobretudo, eu sempre falo em consultório, comunique o que você está sentindo. É importante falar o que você está sentindo. Porque às vezes as pessoas falam, não vou falar, vou parecer boba, ou vou parecer chata, ou vou parecer fraca, ou vou parecer doente. Falar sim é a melhor saída. Aceitar as nossas vulnerabilidades, Exatamente. que é uma coisa também que hoje a pessoa não aceita que é vulnerável. Não, eu, Andréia, sou vulnerável. Sim, e é forte por isso. Volto a falar, as pessoas mais fortes que eu conheço são as que reconhecem as suas vulnerabilidades e vão lá e cuidam delas. Sim. Né? Olha para isso. Agora você me fez lembrar uma frase da minha mãe. Como os antigos também sabiam. Eles falavam, na verdade, sem o conhecimento teórico, sem embasamento, mas quando ela via um dos filhos, um de nós, assim, meio tristinho, o que foi? Ela perguntava. E aí a gente não queria falar. Ela falou, olha, vou te dar uma dica. Quando você tá assim, meio triste, meio quietinho, fala. Porque quando você fala, o diabo foge. Isso. E aí, ali naquele momento, a gente compartilhava a nossa dor. A minha mãe sempre foi muito acolhedora e muito carinhosa. Então, eu sempre, para os meus filhos, né, eu repetia esse padrão, porque eu achei ele muito positivo. Então, quando eu vejo que um tá meio quietinho, no cantinho, fala pra mim, o que tá acontecendo? Porque a sua avó me dizia que quando a gente fala, o diabo foge. Mas por quê? Porque você faz esse movimento de tirar de dentro e colocar pra fora. E quem escuta, então, eu sempre falo também pros pais, vamos trabalhar para que ele fale. Mas também quando ele falar, seja essa escuta generosa. Porque você pode ouvir a coisa mais esquisita do mundo. Fique tranquilo. Tá tudo bem. Tá tudo bem, vamos acolher, porque aí eu falo mais de novo, né? Isso mesmo. Também. Então, eu quero agradecer aqui, deixar o nosso abraço carinhoso à Soraya. Muito obrigada, adorei estar com você, é sempre uma delícia. Foi maravilhoso. Obrigada. E fica aí, um excelente Setembro Amarelo, cheio de dicas agora para vocês viverem em família da melhor forma possível. Um beijo no coração e até o próximo Pode Falar Família. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.